a vida do teu filho, Senhor Deus, Isaac, Senhor Deus, ó Pai amado. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar esta noite na vida dele, Senhor Deus, ó Pai amado, uma unção, Senhor Deus, ó Pai amado, dobrada, Deus, ó Pai amado. Que o Senhor possa derramar, Senhor Deus, ó Pai amado, para que ele venha transmitir a tua palavra em nossos corações, Senhor Deus, ó Pai amado. Usa a vida dele, Senhor Deus, como que tem feito, Senhor Deus, ó Pai amado, no nosso meio, Senhor Deus, ó Pai amado. Usa a vida dele, Senhor Deus, ó Pai amado, mais uma vez essa noite, Senhor Deus, ó Pai amado. O Senhor venha tirar, Senhor Deus, ó Pai amado, repreender, Senhor Deus, ó Pai amado, todo espírito, ó Pai amado, que vem querer tirar, Senhor Deus, ó Pai amado, que venha querer, Senhor Deus, distrair, Senhor Deus, ó Pai amado, no momento, Senhor Deus, ó Pai amado, venha ser repreendido, Senhor Deus, ó Pai amado. Traz, Senhor Deus, ó Pai amado, a mente, traz na memória, Senhor, tudo aquilo que foi estudado, Senhor Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, usa, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Falamos, irmãos, uma vez mais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já temos sentido a presença do Senhor, já temos sentido o mover forte do Espírito Santo no nosso meio. Não é para medo, nós nos reunimos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Não haveria nenhum motivo de nós sairmos de nossas casas para vir aqui e ficar um olhando para cá do outro aqui, né? É verdade. Mas para isso nós ficávamos lá no nosso prédio, né? Já é tudo junto, só armava no Chamava, esquina, né? E o Rafa e a Nívia, aí pronto, já estava feita a festa. Mas aqui é diferente, nós viemos aqui porque o Senhor, sobretudo porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas e ele se interessa por nós, ele ama cada um dos que estão aqui. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor. Pode sentar, pastor. Pode sentar, não é. Não espere nada de mim essa noite, porque uma batalha, uma luta. Depois o pastor falou assim, você vai dar a palavra, vai pegar, eu falei, eu vou em nome de Jesus, só que daí depois da semana não veio nada. Eu já tinha a palavra mais ou menos assim no meu coração, se eu tinha colocado, só que daí depois na hora de preparar o esboço, só pela graça. É só uma misericórdia do Senhor. E aí tudo que é coisa vai atrapalhando, mas eu sei que são laços do inimigo, são artimanhas de Satanás que ele coloca, ele tenta de uma forma ou de outra, né, desviar o nosso foco. Mas o Senhor, ele nos capacita e nós somos vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vazia ruim. Amém. Irmãos, eu vou ler. Nós vamos. Parece que a palavra já foi direcionada hoje, o que a Sônia falou já foi mais ou menos o que. Graças a Deus, né? Porque o Senhor está no controle e ele dirige tudo, né? É sinal que a gente está em sintonia mesmo, que o Senhor, o que Ele quer falar, Ele fala com a gente, né? E a palavra do Senhor que eu vou ler, a primeira parte no livro de Lucas, no livro do Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. É um versículo bem pequenininho, mas é a partir daí que nós vamos conversar com os irmãos também. Vamos lá então, Lucas 17, 32. Diz assim, ó: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Amém? Glória a Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Depois nós vamos decorrer o texto lá mais à frente, mas amados, o que é interessante que o Senhor Jesus, na época que ele falou essa palavra aqui, ele já estava prestes a ser crucificado. Já ali, segundo os estudos, aí, segundo mais ou menos o tempo, acho que uma semana mais ou menos, ele já estaria por essas horas, já foi crucificado. Então, já era o final do ministério de Jesus, o final da carreira dele, e ele é como se ele tivesse de dizer assim, ó, eu preciso passar para os meus discípulos agora, nessa saideira, como você diz, né? Eu preciso passar para eles algo de extraordinário, algo que venha revolucionar a vida deles. Eu preciso, né, deixar uma mensagem, deixar confirmar no coração deles aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu vim, o plano da salvação. E aí parece que os discípulos estão ali tudo
esperando algo novo, né? Uma coisa assim, já tinham tudo, já tinha Jesus que tinha vindo como rei, mas de repente Jesus fala que vai morrer e que vai deixar eles, então eles já ficam um pouco entristecidos, e aí o Senhor Jesus vem com essa palavra. Vocês querem? E daí, interessante que em pouquíssimas palavras, eu acho que dá umas 7, eu acho, lembrar-vos da mulher de Ló, 6 ou 7, né? Em 7 palavras, Jesus prega tudo o que eu, você, qualquer um de nós aqui precisamos para uma vida vitoriosa do Senhor Jesus. Né? Por exemplo, se você quer uma família abençoada, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Se você quer uma igreja abençoada, uma comunhão entre os irmãos, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Salvação, lembrai-vos da mulher de Ló. Se você quer prosperidade material, né? Se você quer ser uma esposa dedicada, uma esposa que vai abençoar a vida do seu marido, abençoar a vida da sua casa, lembrai da mulher de Ló. Né? Um ministério abençoado. Você quer ser abençoado na igreja, quer ser abençoado, ter um ministério, quer ser próspero, quer ser um pregador, quer ser lembrado da mulher. Então, aqui nessas poucas palavras, quem estava esperando um discurso, que estava esperando, se decepcionou. Então, mas que negócio é esse? Aí fala assim, mas como lembrar de uma coisa que a gente nunca ouviu? Nunca viu. Por exemplo, os discípulos, nenhum deles estavam lá naquele dia da mulher de Ló. Né? Eles não estavam lá. Então, lembrar nesse caso, Jesus quis dizer assim, fiquem atentos, prestem atenção naquilo que aconteceu com a mulher de Ló. É isso que Jesus estava querendo dizer. E todos nós sabemos que o cérebro humano ele tem uma capacidade tremenda de armazenar assim, informações, né, como se fosse uma memória mesmo, né, uma memória que Deus já nos deu. Então, coisa assim, às vezes é difícil você lembrar o que você comeu ontem, por exemplo, ontem na janta. Né? É até difícil você falar, o que você tomou café da manhã hoje? Já não esquece, mas memórias pesadas, aquelas memórias antigas, coisas, fatos que aconteceram assim, a gente grava mesmo na memória e fica como se fosse numa caixinha ali. É uma hora que precisa levar lá o computadorzinho, vai lá e abre aquela caixa. Abre aquela... Então, nesse caso aqui, por exemplo, todos de vocês já, quando de criança, algum tempo atrás, ouviu aquela musiquinha lá, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança continua, todo mundo, né? Todo mundo lembra, né? Mas a poupança do Bamerino já faliu já há 20 anos. Não existe mais. Não existe a poupança. O Bamerino não existe, já acabou, já faz tempo. Mas ficou gravado por quê? Porque é uma coisa muito repetitiva. É uma coisa que ficava todo dia, passava um comercialzinho lá, o tempo passa, o tempo voa, continua logo. Acabou, já faliu, né? Mas a gente ficou com aquele negócio na cabeça. Então, Jesus usava esses métodos, ele ficava repetindo, ficava falando as coisas. Por quê? Porque um dia as pessoas iam lembrar, um dia seria necessário, né? Um dia seria necessário. E qual as lições que nós tiramos desse... No caso aqui, vai ser sobre a vida, a família de Ló, né? Sobre a família de Ló que vamos falar. Quais as lições que nós vamos tirar? Eu não separei assim por 1, 2, 3, 4. Eu vou falando aqui, se vocês quiserem anotando, mas não há necessidade. O que vale mesmo não é o que você anota, é aquilo que você guarda no coração. O que você anota, geralmente, como diz o pastor José Brandão, o que você anota é candidato a ser fundo de gaveta. Você vai guardando no caderninho e vai para a gavetinha. Agora, aquilo no culto, dentro da casa do Senhor, você coloca no seu coração como uma semente, aí isso sim vai ser, vai frutificar na sua vida para você usar lá fora. Né? Quais as lições que nós tiramos, né? Ló, ele tinha tudo para ser, ter um final feliz, né? Ele tinha tudo para ter uma família próspera, abençoada. Ele podia estar escrito como no nosso, foi Abraão, Isaac, Jacó, podia ser Abraão, Isaac, Jacó e Ló, né? A família inteira completa ali, podia ser um dos nossos, mas por causa de uma má conduta dele, ele quase colocou tudo a perder. Foi pela misericórdia do Senhor. Então nós vamos ver assim, Abraão, tio de Ló, né? Abraão na época, ele era um homem íntegro. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, justo, correto. Ele era um homem, né, segundo o coração dele. A Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus. O pastor gosta de falar assim, né? Abraão foi amigo de Deus. Abraão não é, né? Então, e Gênesis no capítulo 18, Gênesis 18, 17 fala...
Gênesis 18, versículo 17, fala assim, ó. A Bíblia diz que quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou de Abraão, lá mais pra frente está escrito lá que ele lembrou de Abraão e falou assim, eu não posso esconder um segredo desse de Abraão. Né? O meu amigo Abraão, eu não posso esconder. Lá está o sobrinho dele, né? embora ele... Né? Ele foi contra a minha vontade, mas eu não posso esconder. Então o tio de Ló era um homem temente ao Senhor. Então ele já tinha por aí, ele tinha aprendido, ele tinha ouvido tudo a respeito de Abraão. Por exemplo, as promessas de Abraão, Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, tudo isso aí Ló já sabia. Né? Ló já sabia, Ló já estava dentro do contexto da história. Abraão errou levando Ló. Uma das coisas que todo mundo, por mais que a pessoa ore, por mais que a pessoa cante, por mais que a pessoa pregue e faça tudo aquilo que a pessoa não está imune a ter erros. Então, Abraão teve um erro aqui nesse entre outros, que ele correu lá atrás, na frente, a hora que ele levou a mulher dele, falou que era a irmã dele e tal. Mas Abraão errou a hora que ele saiu da terra dele e levou Ló junto. A Bíblia diz, né, o pastor outro dia pregou aqui, que era para ele sair sozinho, era para ele sair do meio da parentela, levar que o Senhor ia dar uma bênção para ele, uma grande nação, né, e ele acabou aquilo. E quando é que a gente erra? Muitas vezes a gente erra com a melhor das intenções, né? Quantas vezes você pensa assim, eu vou fazer a coisa certa, eu estou fazendo, nesse caso aqui, Abraão errou com a melhor das intenções. Eu acho assim, né? Eu estou pensando que Abraão errou pensando assim, eu não posso deixar meu sobrinho, o pai dele, né? Ele já é órfão, coitado, eu não posso deixar meu sobrinho, né? Eu vou levar ele, coitado, não vai ficar sozinho aqui, né? Então eu vou levar. Ele levou o Lozinho, tadinho. Levou o Lozinho com a melhor das intenções. É um trabalho? É um trabalho danado o Lozinho. Ainda mais pra frente, depois aquela parte onde todo mundo fala que Abraão deu o dízimo de tudo, né? A Melquisedeque. Esse dízimo aí foi dos despojos que ele ganhou de uma luta salvando o Ló. Né? O Ló se meteu na encrenca lá, porque ele foi lá para essa Sodoma e logo teve briga entre os reis lá, e o Ló estava junto. Pegaram o Ló, levaram o cativo, né? E Abraão ficou sabendo disso e falou, eu tenho que salvar meu sobrinho, não é possível um negócio desse. Ele foi lá e aí acabou que Deus deu a vitória para ele, mas foi já tirando o Ló de uma enrascada. Então, Abraão errou levando o Ló. E o Ló errou nas escolhas e nas atitudes dele. Né? Vamos entrar agora na família do Ló aqui. Primeiro, um dos tópicos aqui, ó, o Ló errou tomou decisão ignorando a família. A Bíblia pouco relata sobre a família dele em si, né? Não se sabe se Ló ele já era casado quando foi lá para Sodoma, ou se ele ainda era sozinho. Né? Não tem nada, não diz que a mulher que ele casou já era uma sodomita, Sodoma, não se fala nada disso. Mas eu levo a crer que ele já foi com a família para lá. Vamos assim entender, né? Se ele foi com a família para lá, ele tomou a decisão sem consultar a família, foi sozinho. Então esse é um erro que muitas vezes acontece no meio da igreja, no meio do servo de Deus. A gente vai tomar uma decisão, né? Muitas vezes o marido não fala para a esposa, ou a esposa não comenta com o marido, e aí acaba que, né, muitas sai as coisas erradas. E esse tipo de coisa não pode acontecer em uma família. Deve ter sempre um diálogo. Deve ser sempre muitas vezes eu erro lá em casa também, faço as coisas quando eu vejo. Você nem falou nada, agora já foi. Né? Mas em geral, assim, a gente não tem muito o que esconder, graças a Deus, né? Não tem nada, não tem um segredo, né? Mas as escolhas que a gente toma na família devem ser sempre compartilhadas. O Ló escolheu o melhor materialmente, ele não pensou. Ele não olhou pensando assim, mas o Abraão, meu tio, ele vai ser pai de uma grande nação, o Senhor prometeu para ele que ia fazer e eu vou ficar perto dele. Né? Por mais que ele esteja